Olá, no estúdio da Web Rádio SBIM, estamos recebendo Maíra Moura e Evelyn Plácido. Maíra é enfermeira, coordenadora de farmacovigilância do Instituto Butantan. Isso mesmo. É isso aí. Evelyn, ela é enfermeira também, que trabalha no projeto Xingu da Universidade Federal de São Paulo. Isso aí. Evelyn tem uma experiência de muito tempo na vacinação de povos indígenas, inclusive autora de um guia que está lá no site da SBIM para download gratuito. Isso aí. O nome do guia? Acessem. Guia de Boas Práticas de Imunização em Áreas de Difícil Acesso. Muito bacana. Quer saber mais sobre como fazer com qualidade vacinação em áreas de difícil acesso, onde as condições são precárias, como, por exemplo, o transporte de vacinas em canoa, cruzando regiões de mata, rios, para chegar em tribos indígenas e garantir a qualidade desse imunobiológico para que a proteção seja efetiva para esses povos que merecem os mesmos cuidados que a gente nos grandes centros tem acesso. Leia o guia que está disponível gratuitamente no site sbim.org.br, na aba Publicações Livros. Isso, pessoal. E vamos começar com as duas enfermeiras. A enfermagem tem um papel crucial, um papel essencial nas imunizações no Brasil, não é isso? É isso mesmo. A enfermagem hoje ela está diretamente relacionada à imunização. Se você for na rede pública ou na rede privada, é um técnico de enfermagem que vai estar administrando, é uma enfermeira que vai estar gerenciando, e é importante o profissional de enfermagem saber da responsabilidade que ele tem que ter nessa ação, nessa atividade dentro da sala de imunização, do serviço de vacinação. O profissional de enfermagem ele tem que entender que ele precisa passar confiança para essas pessoas que estão buscando informações, estão buscando se vacinar, estarem protegidos contra aquela determinada doença. É esse profissional com conhecimento, com a informação correta, que vai conseguir dialogar com essa pessoa, convencer essa pessoa de que o melhor caminho é a vacinação. É isso aí. Garantindo a confiança do público que está recebendo essa vacina, né? É o enfermeiro que está ali no dia a dia, recebendo o pai, a mãe, o vô, a avó, né? É garantir que todo esse núcleo familiar confie na vacinação, né? O enfermeiro está ali, diante de todos, né? E você tem um público-alvo muito específico, né? Muito Conquistar específico. a confiança em uma aldeia, chegar e levar a vacinação, a imunização para esses povos é um grande desafio, né? É um grande desafio. Envolvem várias questões, né? Envolvem desde um lugar completamente diferente, né, com suas especificidades, exige do profissional de saúde uma competência cultural importante, né, ele precisa conhecer, além dos aspectos técnicos da imunização, ele precisa conhecer quem é essa pessoa, né? Qual língua ela fala, quem são as pessoas de referência que ela precisa procurar para que essa comunicação aconteça. Por exemplo, muitos indígenas não falam português. E aí eu tenho que encontrar essa pessoa que vai fazer essa comunicação e fazer com que eles compreendam a importância da vacinação. No caso, nós temos os agentes indígenas de saúde que fazem total diferença nessa abordagem. Eles é quem vai ser o seu interlocutor nesse processo. Então, primeiro, você vai fazer a formação dele, formar ele no sentido de conhecer o que são as vacinas, a importância dessas vacinas para aquela comunidade, né, levar todo esse conhecimento para que ele faça toda a tradução para essa comunidade e assim você conseguir, né, conquistar, se aproximar um pouco mais desses povos e fazer com que essa vacina seja feita com um pouco mais de qualidade, né, diante de tantas diversidades culturais. Nossa, é fantástico. E você, Maíra, estava falando sobre o papel da enfermagem no acolhimento desse paciente, na instrução, na educação, né? Que são coisas que vão muito além do conhecimento técnico que se possa ter, né? Exato. E sobre também a qualificação desse profissional. A gente tem milhares de salas de vacinação pelo país afora. Em todas essas salas está lá presente um enfermeiro, um técnico em enfermagem.
e que essas pessoas, elas, na verdade, são uma grande vitrine das imunizações, né? O papel que elas exercem, o posicionamento delas, a forma de atuar, impacta diretamente a percepção de qualidade e de acolhimento dessa pessoa na hora da vacina, né? Sem o comprometimento desse profissional, a gente não tem adesão da população. Então, se você vê numa sala de vacina com um profissional bem orientado, bem informado, que busca se atualizar, porque a vacinação, a imunização, ela tem essa dificuldade, né, que é um problema. Ela muda o tempo todo. O próprio calendário do PNI, ele às vezes muda 2, 3 vezes no ano, né? Então, o tempo todo ele tem que estar se atualizando, saber o porquê das coisas, entender qual é a flexibilidade que um calendário vacinal tem, a intercambiabilidade de um calendário público e privado, das vacinas significa público. Como associar quem começou com uma vacina na rede pública e, por algum motivo, vai continuar o esquema de doses na rede privada, como se faz o intercâmbio entre essas vacinas. Exatamente. E aí, de posse dessa informação, né, dessa atualização contínua, ele consegue estar seguro para executar a atividade técnica dele. E, com segurança, ele passa confiança para essa pessoa, né, para a comunidade que está ali buscando a vacinação. Muitas pessoas chegam à sala de vacina para receber essa vacinação, receber essa vacina, e acabam desistindo, às vezes, porque o profissional não acredita. Exato. Porque o profissional acha que aquela vacina não é segura, porque o profissional acha que não tem necessidade, ele próprio não está vacinado. Então, esse profissional que trabalha na sala de vacinação, ele tem que estar comprometido com a imunização, ele tem que estar comprometido com tudo isso que envolve, né? A educação, a qualificação, a segurança, para ele passar isso para a comunidade e a comunidade aderir, e a gente ter as coberturas vacinais que são necessárias para o controle das doenças, para a erradicação das doenças. Agora, toda a área de atuação profissional requer, nesse mundo que muda a cada segundo, atualização constante, né? Isso. A enfermagem não é diferente, você ainda está colocando aí os desafios de seguir as alterações dos calendários de vacinação e tudo. Agora, eu acho que tem um aspecto também muito relevante, que é a forma como o profissional se vê. Né? Se ele se percebe como um aplicador de vacina, a postura é uma. Se ele se percebe como um agente de promoção da saúde, exatamente, a postura é outra. Com certeza. Cada enfermeiro é um agente de promoção da saúde, né? Com certeza. Um agente de promoção de saúde, de transformação da comunidade, porque a partir do momento que ele leva o conhecimento para essa comunidade, ele transforma, ele traz autonomia, confiança, né? E para ele fazer isso, ele tem que acreditar, né? A partir do momento que você acredita, a coisa é totalmente diferente. Agora, essa crença que é essencial para tudo que se faz na vida, não é algo místico, não é isso? Não. A crença ela é resultado do conhecimento, né? Exatamente. O conhecimento traz a crença, porque o conhecimento dissipa dúvidas, né? O conhecimento tira aquela névoa que pode existir. Quebra paradigmas. Quebra paradigmas. Exatamente. É o conhecimento que vai trazer tudo isso para esse profissional. Além da prática, né? Do profissional atuar, lidar com aquela comunidade. O profissional que está inserido numa comunidade, ele vai conhecer todos os problemas da comunidade, vai atuar ali de uma forma muito mais tranquila, e essa comunidade vai confiar nele de uma forma, né, mais ampla, inquestionável. Mas, para isso, ele precisa estar inserido nesse processo, né? Ele precisa estar ali, ele precisa estar presente. Mesmo numa rede privada, em que o profissional ele não vai estar lá na comunidade, né? Mas ele tem uma comunidade ali, sim, que são os clientes de uma clínica. E ele precisa conhecer essa comunidade. Ele tem uma mãe que trouxe uma criança, por trás dessa criança tem toda uma rede familiar, que eu preciso conhecer. É importantíssimo conhecer qual é a situação de vacinação dessa rede familiar. Então, eu tenho, sim, uma comunidade por trás disso tudo. E as pessoas que trabalham na rede privada, elas ficam um pouco inseguras para fazer essa abordagem, né? Porque, como na rede privada a vacinação ela é paga,
Então, ela se sente como se estivesse vendendo um produto. Isso. Empurrando uma Empurrando. vacina. E o que a gente sempre fala é que o profissional de enfermagem, ele é um profissional de saúde, independente de onde ele está. Exato. Ele tem essa obrigação, eu digo, ele tem essa obrigação de orientar, de informar, não importa se a pessoa vai receber gratuitamente ou paga, isso cabe a ela depois decidir. O nosso papel é orientar, é passar a informação, é perguntar. Olha, e você está com a sua vacinação em dia? Sabia que a vacinação não é exclusivo para crianças? A gente tem uma vacinação de adolescentes, adultos, idosos, né, gestantes. Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre conversa, né, Evelyn? Que é muito importante o profissional entender o papel dele como profissional de saúde, não como um vendedor de algum produto de saúde. É porque o que você colocou, né? O que eu faço com a informação que eu recebo é uma escolha minha. Exato. Se eu vou procurar na rede pública e tem, ou se tem na rede pública e tem na rede privada, eu acabo optando pela rede privada por alguma questão particular, ou não, eu vou ficar só com a rede pública. Eu não tenho na rede pública, só tenho na rede privada e eu não quero, mas ninguém pode dizer que não foi informado. Exato. E na rede privada, tanto o nosso calendário da SBIM tem lá quais as vacinas disponíveis no setor público e privado. E o nosso trabalho é sempre de informar as diferenças das vacinas, as diferenças dos calendários, para que essas pessoas que estejam na rede privada, por exemplo, possa fazer essa orientação. E fica a critério da pessoa escolher. Fazer a sua escolha. Eu tenho essa vacina na rede pública, mas a proteção é um pouco menos ampliada, né? A proteção na rede privada é mais ampliada. Então, ok, eu vou optar por uma proteção mais ampliada com um certo custo. Ou não, eu vou optar por uma proteção menos ampliada com custo nenhum. Mas a gente eu entendo que é uma obrigação do profissional de enfermagem, que é quem está ali na porta de entrada do serviço de vacinação, independente se privado ou público, fazer essa orientação e deixar a critério da pessoa decidir. Exatamente. E principalmente nesse movimento que o Brasil está, né, de recuperar as coberturas vacinais. A partir do momento que você informa, fala para ele todos os imunobiológicos disponíveis, tanto na rede pública quanto na privada, e você amplia as portas de entradas para os serviços de saúde, seja lá qual for, você, consequentemente, vai mobilizar uma informação, né? Você vai fazer um movimento e isso vai fazer com que as pessoas se responsabilizem também, falem, nossa, eu tenho acesso, eu tenho direito e eu também tenho que tomar, porque eu faço parte dessa comunidade, eu posso estar transmitindo essa doença e trazendo um caos para uma determinada comunidade, né? Então, isso é muito forte. Entre os indígenas, isso é muito forte, Ricardo. Quando você trabalha com eles sobre o quanto ele pode trazer uma doença para dentro daquela comunidade, todos eles ficam muito mobilizados, né? Porque eles trabalham, a organização social deles é coletiva, né? Tem casas de indígenas que tem 200 pessoas. Então, essa coletividade é muito forte. E aqui para a gente também tem que ser, né? Porque eu sou responsável por sua vida também. Né? Então, isso eu acho que é importante a gente mobilizar nas pessoas, né? Com quem a gente trabalha. O nosso objeto de trabalho é a vida dessas pessoas. Né? E é interessante isso que você está trazendo, né? Porque tende-se a dizer, né, que as comunidades indígenas são os não civilizados, né? Nesse conceito de aculturamento que a gente vive e tudo, e aí você para e se depara com um senso de coletividade, de vida em comum e de responsabilidade do indivíduo para a comunidade, que é difícil da gente ver aqui se perdeu, no mundo, né? Civilizado. A gente desaprendeu isso, né? Hoje a briga, a discussão é até que ponto a coletividade é mais importante que a minha individualidade. Exatamente. É essa a discussão hoje, né? Sim. Porque as pessoas estão dizendo por que o governo tem que obrigar uma vacinação, sendo que eu não quero ser vacinado. Então, é a minha individualidade que eu quero sobrepor à coletividade. Até que ponto vai o meu direito de me negar e, com a minha escolha pelo não, expor toda uma coletividade ao risco, né? E isso vale para tudo, né? Quando a gente fala das questões relacionadas à educação,
a violência, né? Quando eu fecho os olhos, quer dizer, há uma tendência, coloco isso filme no meu carro em vez de lutar por condições mais igualitárias de acesso ao mercado de trabalho, de educação e tudo. E, na verdade, uma hora eu tenho que sair do carro. E aí, como é que fica? Eu ponho grades na frente de casa, mas eu tenho que sair de casa. Então, resolve, é paliativo, está na hora da gente olhar de modo global para a ação da coletividade, né? Isso que você faz lá no Xingu tem um nome que é vacinação extramuros, né? Ou seja, do lado de fora da clínica, do lado de fora da unidade básica de saúde, onde você tem uma condição muito controlada de manutenção dos imunobiológicos, de recepção. E quando você leva essa vacina para fora, você está fazendo, então, esse movimento extramuros, que aqui nos grandes centros é realizado em empresas, escolas, em domicílio. Quais são os cuidados que se deve ter? O que é importante observar? Como é que é essa questão do que vocês chamam de rede fria? É cadeia isso? De frio. Cadeia de frio, que é manter, não é cadeia de frios, pessoal, é cadeia fria, que garante a temperatura adequada de manutenção dos imunobiológicos. Isso, a gente tem várias questões, né? Uma delas é a cadeia de frio. Então, é você manter a condição dessa vacina até o momento em que ela seja administrada, né? E aí você tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. Você precisa ter um equipamento adequado, uma caixa térmica adequada, um termômetro calibrado que monitore essa temperatura, um procedimento de como essa vacina vai ser transportada, de quanto em quanto tempo ela vai ser monitorada, uma pessoa responsável por fazer isso, toda a preparação da caixa térmica, né? A Evelyn tem uma experiência muito rica, porque ela faz, há muitos anos, vacinação em populações de muito difícil acesso. Então, a logística para essa vacinação é muito complexa. Você vacinar uma empresa, uma escola, um domicílio, existe uma logística um pouco mais difícil, claro, com certeza. Mas você tem energia elétrica, né? A energia chega na tomada da parede, né? Lá você tem que lidar com o gerador. A gente tem alguns equipamentos que você liga no carro, né? No acendedor ali do isqueiro do carro, que durante um transporte te dá uma segurança maior. Então, é diferente. E ela traz uma experiência de... Depende 100%, não 100%, né? Mas assim, 80% do profissional. Acho que a gente pode dizer 100%, né? Porque envolvem outras questões, que é a escolha de um bom equipamento, envolve ter o termômetro ali, calibrado, mas não adianta de nada. Eu posso ter a melhor tecnologia do mundo, que se eu não souber trabalhar com essa tecnologia, eu também posso deixar tudo a perder. Tudo a perder. E a gente, né? Eu costumo dizer assim, independente de onde você for, eu posso ir para o Xingu, eu posso ir para Roraima, eu posso ir para o Amazonas, né? Onde a gente tem os lugares de mais difícil acesso. Mas eu posso estar aqui numa cidade onde eu tenho energia elétrica. O que eu tenho que prezar é pela qualidade do imunobiológico. Esse é o meu grande foco, né? E lançar mão de qualquer coisa. Então, eu preciso garantir a qualidade desse imunobiológico desde o momento que eu pego ele até o momento que eu vou administrar. E, para garantir isso, eu vou ter que entender todas as etapas desse processo. O que eu vou ter que fazer para fazer esse imunobiológico chegar lá com qualidade e imunizar, de fato, aquele indivíduo, né? E, para isso, eu preciso pensar em várias questões que a Maíra já trouxe. O planejamento disso é fundamental, né? Ou seja, o cuidado começa no planejamento. Né? Exatamente. Conhecer o local para onde você vai. Para onde eu vou, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá. Será que eu vou demorar quantas horas para vacinar? São quantas pessoas que eu tenho que vacinar? Então, aí eu vou ficar lá 3 dias. Ah, legal, são 3 dias. Será que o meu equipamento me dá autonomia para ficar lá 3 dias? Ah, não dá. Para eu ficar 3 dias, eu vou ter que ter um ponto de apoio para manutenção da minha cadeia de frio. Ah, legal. Onde vai ser esse ponto de apoio?
Como que eu vou conseguir essas bobinas e tudo mais? Tudo isso eu preciso ter no meu planejamento. Todas essas etapas, né? Com isso bem estruturado, bem pensado, né? Aí sim eu consigo ter uma rede ali de segurança, de que eu vou levar essa vacina com tranquilidade, segurança, até o momento da aplicação. E aí, não é só chegar lá, aplicar e vir embora. Tem toda uma responsabilidade depois disso. Né? Tem os eventos adversos que precisam ser monitorados. Essa vacina precisa voltar para a minha geladeira com qualidade, com a mesma qualidade que ela saiu. Né? Porque eu não vou usar todas as doses, porque eu tenho também que levar doses a mais para garantir que toda a comunidade vai ser vacinada, sem faltar. Os resíduos dessa atividade. Eu vou deixar todos os frascos de vacina dentro de uma aldeia? Não vou deixar em lugar nenhum. Né? A responsabilidade é minha, é de quem está produzindo. Então, tudo isso eu tenho que trazer de volta. E mesmo se a gente está numa empresa, numa escola, a responsabilidade é do profissional. E esse processo é o mesmo, né? Você tem que também fazer monitoramento de efeitos, ações de eventos adversos, o registro dessas vacinas que foram aplicadas, entregar para cada pessoa vacinada o registro dessa vacina. Você tem que entregar o registro e fazer um registro próprio, porque a gente tem que dar conta das doses que foram administradas, né? Então, Exatamente. Você tem que ter todo esse planejamento, o material que você vai levar. Não adianta também você só pensar na cadeia fria e não pensar no planejamento de quais os instrumentos que você precisa. Quantas vezes a gente já não ouviu gente dizer que foi para uma vacinação extramuro e esqueceu a agulha? Exatamente. Esqueceu seringa. E não aí dá para voltar, Não dá para sair da aldeia, andar não 3 dias de novo para buscar a agulha. Exatamente. Né? Além e na disso, empresa mesmo, né? Às vezes você sai daqui para vacinar em outro lugar, às vezes você pega estrada, 3 horas de estrada, e o tempo das pessoas lá que estão esperando para serem vacinadas. Não tem como. Esse registro das doses que a gente aplica, Ricardo, ele é fundamental também para o monitoramento do próprio PNI. Né? Esse registro ele precisa voltar para ir para o Sistema Nacional. A partir do momento que ele chega no Sistema Nacional, é que eu consigo olhar de fato para essa cobertura. Né? Independente se o serviço é público ou privado. Porque ele vai alimentar as metas de coberturas vacinais. Né? Exatamente. Então, não adianta ir lá vacinar, fazer todo esse esforço que a gente está falando, garantir a qualidade, imunizar o indivíduo, se eu não consigo monitorar isso. Né? Muito bom. Existe a notificação de eventos adversos é feita também pela enfermagem, esse registro, como é que isso acontece? Bom, então, a partir do momento que você tem um evento adverso, que é qualquer coisa que aconteça após a administração de uma vacina, a gente tem que notificar. Essa notificação na rede pública ela é bem estabelecida, porque você tem um manual de eventos adversos, em que ele define uma ficha, um formulário que deve ser preenchido. Normalmente, quem preenche esse formulário é o enfermeiro da sala de vacinação, e esse formulário ele é encaminhado para nível municipal, estadual e federal. É feita uma avaliação, uma investigação primeiro, depois uma avaliação, para ver se aquele evento está ou não relacionado ao produto. Porque se ele estiver relacionado ao produto, ele deixa de ser um evento e passa a ser uma reação. E a reação adversa é aquilo que está descrito em bula. É o que a gente sabe que pode eventualmente acontecer. Né? O evento não necessariamente é uma reação. A gente vai ter que investigar para saber se ele é. Na rede privada, existe essa obrigação também, mas existem 2 caminhos. Você fazer diretamente pelo Notivisa, ou preencher o formulário e encaminhar para o seu serviço de saúde público, porque toda rede privada ela faz parte de um território que está sendo monitorado por um serviço público, né? E essa informação chega também ao PNI para fazer essa avaliação geral. Então, o Programa Nacional de Imunização, ele também tem esse monitoramento dos eventos adversos. Quais são os eventos adversos mais comuns a uma determinada vacina?
Se essa pessoa, depois dessa investigação, se essa pessoa teve esse evento adverso, foi relacionado à vacina, se ela vai poder fazer as próximas doses. Então, o programa ele também dá esse direcionamento. Não, isso está relacionado à vacina e você não pode continuar a vacinação. Ou isso está relacionado à vacina e você pode continuar a vacinação porque é um evento leve. Ou a própria desorganização do próprio serviço também, você tem como monitorar, né? Com certeza. Ou foi um erro de vacinação, né? Que aí você consegue monitorar isso e lá fazer uma educação daquele profissional, né? Estabelecer um processo ali em que você vai avaliar qual foi o erro que aconteceu, por que esse erro aconteceu, e é através dessa notificação que você consegue monitorar isso e não deixar com que esse erro aconteça novamente, porque ele pode ser evitável, né? Um ponto muito importante que passa por essa qualificação do profissional, pela qualidade da cadeia de frio, o gerenciamento de resíduos, a técnica de aplicação, o erro de imunização, a notificação de evento adverso, são os procedimentos. Eu acho Exatamente. que tudo passa por procedimentos. Se a gente tem um procedimento estabelecido, uma pessoa responsável, a equipe capacitada naquele procedimento, a gente vai garantir a qualidade. Não existe qualidade sem procedimento. Então, fantástico. Então, estamos conversando com Maíra Moura e Evelyn Plácido, as duas enfermeiras com ampla experiência em imunizações, em realidades muito distintas, mas muito complementares, onde fica evidente o relevante papel da enfermagem para a vacinação de qualidade, para o avanço das vacinações da imunização no Brasil. Eu quero agradecer muito os esclarecimentos, Obrigada a presença de querido. vocês duas, dar parabéns pelo belo trabalho que vocês realizam. Elas são também algumas das enfermeiras, a gente tem outras lutadoras guerreiras que são coordenadoras da Clínica Modelo da SBIM, que é montada anualmente na Jornada Nacional de Imunizações e que já é um dos espaços de maior procura, um grande sucesso, porque elas levam exatamente para as pessoas a oportunidade de prática através de workshops, além de demonstrar como deve ser um serviço de vacinação humana dentro do que determina a legislação, com o objetivo de garantir a melhor qualidade, o melhor resultado da imunização com segurança, com eficácia. Obrigado a vocês duas. Um prazer tê-las aqui. Tudo nosso. Prazer é nosso.